Questione suas verdades. Capítulo 5. Quantas vezes você já parou para se perguntar por que faz o que faz, por que pensa como pensa e de onde vieram seus desejos, seus valores e suas prioridades? Na maioria das vezes, as respostas que damos a essas perguntas revelam algo inquietante. Muito daquilo em que acreditamos não é verdadeiramente nosso. Desde pequenos, aprendemos a aceitar como verdade aquilo que nos é ensinado, seja pela família, pela escola ou pela sociedade. Crescemos em um mundo que nos ensina a seguir regras, a atender às expectativas e nos encaixar em moldes pré-definidos. Sem sabermos quem somos, nos tornamos instáveis e somos afetados por opiniões externas. Absorvemos padrões coletivos sem questioná-los. Distraidamente, nos transformamos em sombras das expectativas alheias, moldando nossos comportamentos e nossas decisões a partir dessas bases. Mas será que essas crenças ainda fazem sentido para quem somos hoje? Quantos de seus desejos são verdadeiramente seus? Você escolheu a carreira que ama ou seguiu o que esperavam de você? Seus valores refletem aquilo em que você acredita ou algo que lhe foi imposto? Suas prioridades vêm de seu coração ou de um ideal de sucesso que você viu na mídia? Essas perguntas são incômodas, mas necessárias. Por que viver com base em crenças que não são nossas? É como caminhar em uma estrada escolhida por outra pessoa. Quando crenças limitam sua autonomia. Crenças por si só não são ruins. Elas podem nos guiar, dar propósito e criar estruturas que sustentam nossas escolhas. Mas quando não questionadas, podem se tornar prisões, pois acreditar de maneira cega em algo é ceder nosso poder pessoal. É agir sem consciência, como se estivéssemos no nosso conhecido piloto automático. É nos limitarmos por crenças que não necessariamente são nossas. Essas são as crenças limitantes. As crenças limitantes são verdades que aceitamos sem questionar e que, com o tempo, se tornam prisões invisíveis, fazendo com que nos conformemos com menos do que merecemos, que acreditemos que algumas coisas não são para nós, que nos sintamos insuficientes ou inadequados. Muitas vezes, até percebemos que carregamos ideias que não nos servem mais, mas, ainda assim, nos sentimos incapazes de impedir que elas moldem nossas escolhas. Porque as crenças limitantes podem ser sutis, mas têm força e um impacto duradouro. Por exemplo, você pode acreditar que o sucesso só é possível com um sacrifício extremo, porque cresceu vendo seus pais trabalharem incansavelmente. Pode evitar correr riscos, porque foi ensinada a priorizar a segurança acima de tudo. Ou pode levar a ferro e fogo as ideias contidas em frases como dinheiro é sujo, mulher tem que ser boazinha, homem não chora e ser vulnerável é sinal de fraqueza. Não se trata apenas de frases repetidas à exaustão, mas de crenças que moldam nossa forma de viver. Segundo a programação neurolinguística, PNL, existe uma conexão entre os processos neurológicos, daí o neuro, a linguagem, linguística, e os padrões comportamentais aprendidos por meio da experiência, programação. E estes podem ser alterados com o objetivo de alcançar informações específicas e metas na vida. Assim, segundo a PNL, tudo o que repetimos se torna um padrão mental, ou seja, quanto mais reforçamos uma crença negativa, mais real ela se torna para nós. No livro Crenças, Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar, Robert Dilts, Tim Halbon e Suzy Smith nos apresentam um conteúdo amplo sobre o assunto, afirmando que as crenças não se baseiam necessariamente em uma estrutura lógica de ideias. Ao contrário, todos sabemos quão pouco elas reagem à lógica. Não se pode esperar que elas coincidam com a realidade. Como não sabemos, na verdade, o que é real, temos que formar uma crença. Hoje, grande parte de nossa percepção do mundo é moldado pelo que consumimos online. E os padrões ditados pelas redes sociais nos aprisionam na armadilha das crenças limitantes. Questionar essas crenças é o primeiro passo para recuperar nossa autonomia. E o autoconhecimento é o melhor caminho para obter sucesso nessa empreitada, pois ele nos convida a parar, refletir e redefinir nossas verdades. Como vimos no capítulo anterior, é aqui que algo extraordinário acontece. Começamos a perceber que nem tudo que aprendemos precisa ser mantido, e à medida que nos aprofundamos nessa jornada, passamos a atribuir novos significados às ações mais simples do dia a dia. Percebe como esse não é apenas o processo de descobrir quem somos, mas de desconstruir quem acreditamos que deveríamos ser? É desaprender para reaprender, o que não significa desprezar tudo o que recebemos, mas olhar para essas crenças com um olhar crítico e decidir o que manter e o que deixar para trás. Por isso, essa não é uma tarefa simples. Exige coragem de se despir de tudo aquilo que nos ensinaram, para olhar além das opiniões e dos julgamentos externos.
Quando começamos a questionar nossas crenças, descobrimos que muitas delas já não fazem sentido. E isso pode gerar uma sensação de vazio e de que fomos enganados. Por isso precisamos sempre nos lembrar de que as pessoas fazem o melhor que podem com a compreensão, a consciência e o conhecimento que têm no momento. Muitos dos valores e crenças que herdamos vieram de pessoas que nos amam e desejam o melhor para nós, mesmo que não saibam como nos ensinar sobre nossa autonomia. Reconhecer isso é um ato de maturidade. Não se trata de culpar o passado, mas de assumir a responsabilidade pelo presente, porque agora as escolhas são nossas. E é nessa ação de deixar para trás as crenças que não nos servem mais que encontramos espaço para criar novas verdades, aquelas que refletem quem realmente somos. E então temos com que construir um caminho que seja de fato nosso. Um bom modo de iniciar esse caminho é primeiro identificar suas crenças limitantes. E para isso, você precisa fazer a si mesmo algumas perguntas honestas. De onde vem essa ideia? Quem me ensinou isso? Essa crença ainda faz sentido para quem eu sou hoje? Essa visão me impulsiona ou me limita? Se eu pudesse escolher livremente, o que faria sentido para mim? E ainda, mais importante, questione se essas crenças são de fato verdade ou apenas algo que lhe disseram e você acreditou sem questionar. Depois, com suas crenças limitantes já identificadas, substitua as narrativas negativas. Para isso, faça perguntas que as questionem. Por exemplo, se você acredita que não nasceu para empreender, questione-se. Baseado em que eu acredito nisso? Afinal, nunca tentei? Então desconecte-se do que o limita. Filtre o que você consome. Nesse sentido, é necessário ter discernimento para perceber o que está chegando até você, mas que não o leva em direção ao seu objetivo, e coragem para se desfazer de algumas certezas que, no fim das contas, se mostram não tão confiáveis e certas como você pensava. Por isso, reveja suas referências, pois elas influenciam sua mentalidade. Por último, permita-se falhar sem desistir, pois o aprendizado vem da ação, não da perfeição. E comece isso agora, porque quanto mais você adiar suas ações, mais tempo permanecerá vulnerável às interferências externas. Eu sei. Deixar as coisas para depois é algo quase irresistível e é bem mais fácil buscar motivos aleatórios para nossa falta de ação. Justificando a procrastinação. Quantas vezes você já se pegou usando justificativas que são só aparentemente válidas para adiar algo importante? Não tenho tempo, não estou pronto, agora não é o momento. Essas frases que parecem inofensivas escondem uma perigosa armadilha. Tentam transferir a responsabilidade de nossas escolhas para fatores externos e sobre os quais julgamos não ter controle. Enquanto fazemos isso, estamos nos sabotando e perpetuando exatamente aquilo de que tratamos até aqui neste capítulo. Porque muitas das desculpas que usamos para deixar as coisas para depois são, na verdade, uma extensão daquilo que fomos levados a acreditar sem questionar. Porque assim, as coisas parecem mais fáceis e confortáveis. As desculpas também nos oferecem um conforto momentâneo, por isso são sedutoras. Elas justificam nossa falta de ação e, de maneira sutil, nos afastam da responsabilidade que deveríamos ter sobre nossas decisões e ações, ou sobre a falta delas. Mas a verdade é que as desculpas são apenas histórias que contamos a nós mesmos para evitar o desconforto da mudança. Assim, analisando o que está por trás de alguma dessas desculpas, concluímos que contamos essas mentiras para nós mesmos porque temos medo tanto da mudança quanto dos possíveis erros que talvez cometamos durante o processo. Ora, errar faz parte do caminho. É nas falhas que aprendemos, nos ajustamos e evoluímos. Mas as desculpas, essas sim, têm o poder de nos aprisionar, porque criam um ciclo de inércia que nos impede de avançar. Não são os erros que nos paralisam, mas a insistência em justificar porque não estamos agindo. Como podemos atribuir à escassez de tempo a culpa por nossa estagnação se o tempo é uma questão de prioridade? Ele, o tempo, não nos espera. Portanto, se algo é realmente importante e deve ser feito, nós encontraremos espaço em nossa agenda para fazê-lo. E o que dizer da clássica desculpa, não estou pronto? A verdade é que ninguém nunca está completamente preparado. Aliás, se estivéssemos prontos, não precisaríamos fazer mais nada, pois já seríamos um projeto concluído. O aprendizado acontece no percurso, é a ação e a ação é o que nos prepara e nos torna cada vez mais aptos a continuar no caminho que escolhemos trilhar. Mas o medo está lá, nos rondando. Então, tentamos nos convencer de que é arriscado demais, como se nunca sair do lugar e viver uma vida de arrependimentos não fosse por si só uma grande ameaça. Arriscado mesmo é não correr riscos, mas o medo sussurrará algo diferente disso em seus ouvidos. O medo como proteção. O medo é parte de nosso instinto de sobrevivência e uma das emoções mais primitivas e essenciais que experimentamos.
Ele nos impede de atravessar uma rua movimentada sem olhar para os lados, de confiar cegamente em estranhos ou de tomar decisões impulsivas sem calcular as consequências. Quando bem administrado, ele é uma bússola que nos mantém atentos e cuidadosos. No entanto, o medo também pode ser um carcereiro silencioso, impedindo-nos de avançar, de ousar e de fazer escolhas que nos levam ao crescimento. Nessas ocasiões, ele se disfarça de proteção, quando na verdade está nos levando à evitação. Evitamos nos expor, evitamos arriscar, evitamos sair do conhecido, e é aí que começamos a nos tornar limitados pelo medo. Mesmo que sintamos que podemos seguir por tal caminho, ou que determinada escolha provavelmente seja melhor para nós, ainda assim, o medo segurará nossas pernas, tentando nos convencer de que o mais seguro é permanecer igual. Não estamos com preguiça de agir. Não somos mal organizados a ponto de não conseguir nos mover de modo intencional e ordenado. Estamos apenas sendo convencidos pelo medo de que a estagnação é mais segura. No entanto, não podemos nos esquecer de que ele, o medo, é um sentimento instintivo, não racional. Tenta nos proteger do que ele supõe que seja um risco, mesmo quando o risco é exatamente o que nos levará à cura. E é aí que entra a responsabilidade que precisamos ter com nossas próprias escolhas. Se temos um objetivo, devemos seguir rumo a ele, mesmo que o medo tente nos convencer de que o fracasso é uma possibilidade. Se temos a intenção de estar em nosso lugar por completo, devemos nos impor em relação àquilo que desejamos e de que somos merecedores, mesmo que o medo nos mostre que talvez isso nos gere rejeição. Se vislumbramos algo maior do que temos e somos hoje, devemos seguir rumo ao desconhecido, onde estão as novas possibilidades, mesmo que o medo insista em tentar nos paralisar. Sim, o medo tentará fazer essas coisas, pois esse é o papel dele, mas não pode ser o guia de nossas decisões. Portanto, para evitarmos que ele tome as rédeas de nossa vida, precisamos enfrentá-lo, em vez de evitá-lo, o que demanda que tenhamos algum norte em mente. Por isso, aqui vão alguns passos capazes de ajudar nossa empreitada. Nomeie seu medo. O que exatamente você teme? Falhar? Ser julgado? Não ser suficiente? Haja mesmo com medo. O medo não desaparece antes da ação. Ele enfraquece à medida que você age. Crie metas menores. Pequenos passos reduzem a sensação de sobrecarga e tornam o desafio menos assustador. Como já comentei, permita-se sentir medo, acolha-o e não se deixe paralisar por ele. Erre, aprenda e continue. Cada passo, por menor que pareça, é um avanço em direção ao seu melhor. E isso é uma responsabilidade sua. Transforme desculpas em ação. Assumir a responsabilidade por si próprio é um marco no desenvolvimento pessoal. É reconhecer que, mesmo que não possamos controlar tudo o que acontece, temos total poder sobre como escolhemos reagir. Não se trata de nos culpar, mas de abraçar a consciência de que as escolhas, ou a falta delas, moldam nossa trajetória. Isso não é apenas libertador, mas também transformador. É o que permite que deixemos de ser vítimas das circunstâncias para nos tornar protagonistas da nossa história. Para tanto, precisamos abandonar as desculpas e os medos. E ao agirmos assim, descobrimos que temos mais poder sobre nossa vida do que imaginávamos. Porque as desculpas até podem nos proteger do desconforto, mas é exatamente nesse lugar que o crescimento acontece. Isso exige movimento, presença e principalmente honestidade consigo mesmo. Portanto, faça mais vezes aquilo que leva sua alma a pulsar. Afinal, é nesses momentos que você se conecta com o que realmente importa. Aprenda a pausar sem desistir de você. Nem toda pausa é um retrocesso. Às vezes é no descanso e na reflexão que encontramos a força para continuar. Escolha crescer, escolha a si mesmo, porque no final não é o que acontece com você que define sua vida, mas o que você faz com isso. Então livre-se das desculpas e do medo e escolha agir. Transformar desculpas em ação é um processo prático e acessível, mas exige determinação. Aqui está um caminho para você começar. 1. Reconheça suas desculpas. Identifique as frases que você costuma usar para adiar decisões ou evitar ações importantes. 2. Questione essas histórias. Pergunte a si mesmo se essa é a verdade ou apenas uma forma de evitar o desconforto. 3. Substitua desculpas por alternativas. Se o problema é falta de tempo, reorganize suas prioridades. Se é falta de conhecimento, busque aprender. 4. Haja mesmo que em pequenos passos. Grandes mudanças começam com ações simples e consistentes. 5. Aceite os erros como parte do processo. Falhar não é o fim, mas uma etapa essencial do crescimento. Crescer é um ato de coragem. E coragem não é ausência de medo, mas disposição para agir, mesmo quando o medo está presente. E ele sempre estará presente, sempre existirá. Além disso, as crenças continuarão sendo passadas adiante. Você é quem decide até que ponto elas o controlarão.
A pergunta que fica é: você quer ser refém das verdades que lhe ensinaram ou quer descobrir as suas próprias?